Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, esse é o videocast Utopia 2222. E esse episódio é super especial. A partir de agora, a gente vai ter mensalmente um episódio dedicado à psicanálise. E quem vem apresentar sou eu, a Márcia e a Rodi, que estão aqui na minha frente. Já elas vão se apresentar. Os episódios com o Léo continuam, então podem assistir sempre, toda semana que a gente vai ter episódios. E eu queria que vocês se apresentassem, sejam muito bem-vindas. É uma alegria dividir a mesa com vocês. Uma alegria estar aqui com vocês, minhas amigas, mulheres estudiosas, seguras e com vontade de levar a informação, de saber cada vez mais, não para guardar, mas para propagar. Meu nome é Márcia, eu sou procuradora federal e psicanalista, sou pós-graduada em economia comportamental e dedico muito tempo da minha vida a aprender cada vez mais, justamente para tentar, de alguma forma, fazer a minha parte no mundo, que é levar a informação. Porque, de fato, é um clichê, mas nós sempre temos que repetir, porque isso cabe em quase todas as situações. O conhecimento sempre liberta. Isso mesmo. Nossa! Será que eu vou conseguir me apresentar assim tão poeticamente? Tão poeticamente, né? Acho que não. Mas eu sou Rodi Zimbick, sou psicanalista também, assim como a Márcia e como a Thaís. Atuo na área de recursos humanos, sou diretora de recursos humanos de uma empresa. E amo psicanálise, é meu objeto de estudo, o comportamento humano, as pessoas, e nas duas dimensões da minha vida, tanto na minha vida como psicanalista, quanto na minha vida como diretora de RH. O que eu mais faço é lidar com pessoas, então eu tenho um interesse genuíno nelas, em trabalhar com pessoas e em falar sobre psicanálise. Que delícia. Assunto não vai faltar, gente. Temos muita coisa aqui para conversar. Bom, vocês já me conhecem, eu sou apresentadora, curadora, roteirista e também psicanalista aqui ao lado dessas mulheres maravilhosas. E estamos no mês de novembro, então o primeiro episódio dessa série especial sobre psicanálise. A gente vai falar sobre consumismo. Por quê? Black Friday, né, gente? Chegando aí. E aí? Somos todos consumistas? Qual a diferença, gente, entre consumismo e compulsão ao consumo? Você pode começar, Má? Porque você já estudou, né, sobre economia comportamental. Qual é essa diferença? O consumo é nato, é comum e é Vivemos no mundo indispensável capitalista, na vida de qualquer né? pessoa. Consumimos alimentos, consumimos educação, consumimos conhecimentos, consumimos medicamentos, suplementos, consumimos tudo. O que diferencia a atenção ao consumismo desenfreado são duas coisas. A voracidade com que uma pessoa consome, a sua possibilidade ou não de consumir e quando isso começa a trazer prejuízos financeiros e o sentimento de culpa. Uhum. Muitas pessoas compram por impulsão, que é um assunto muito interessante, tem toda uma explicação que no decorrer eu vou falar. E depois, quando já saem do local onde compraram, quando finalizam a compra, já começam a sentirem culpa, arrependimento. Isso é um acorrentamento. E muitas vezes é um vício. E como qualquer vício, traz culpa. O consumismo, quando ultrapassa os limites e vira patológico, ele se chama compulsão ou a oniomania, que é a doença da compra. A pessoa não consegue se controlar. E existem várias nuances. Há pessoas com compulsão que compram 3, 4 objetos do mesmo número de calçado, por exemplo, com cores diferentes, ou o mesmo conjunto de roupas de cores diferentes. E existe uma... E aí a gente entra muito no comportamental, no psicológico, é uma coisa muito profunda. O compulsivo, ou o oniomaníaco, ele tem tanta culpa, ele tem vergonha, muitas vezes deixa sacolas no carro, chega em casa, já esconde, ele não vai mostrar. E o consumista... Muitos consumistas, eu diria que a maioria dos consumistas, eles gostam de mostrar, eles compram para mostrar.
para ostentar. Já o que sofre da patologia, compulsão ou oneomania, ele sente uma culpa muito forte, ele não ostenta. Nossa. Ele alimenta a sua patologia. Ele dá, como ao viciado, o tabagista, que ele precisa dar a dose de nicotina. O compulsivo, oneomaníaco, ele dá a dose, que é a compra para a sua doença. Ele se alimenta, ele retroalimenta. Pela psicanálise, Rô, como que você analisa isso? Eu acho que é um lugar comum a gente pensar no consumismo como excesso, né? E partir, às vezes, com um julgamento de valor já muito declarado a ele, né? A gente vive numa sociedade consumista, em excesso. Super. E é super consumista, hiperconsumista, né? Mas a gente não vai deixar de parar. A gente não vai deixar de consumir. A gente não vai parar de consumir, né? Então, pelo viés da psicanálise, qual que é a relação que a gente vai estabelecer com esse consumo? Eu acho que é esse pensamento que a gente precisa ter, né? Porque não vai deixar de consumir, a gente vai continuar consumindo. Agora, como deixar de ser vítima do branding, do marketing, das indústrias... Do algoritmo. Do algoritmo, que está aí numa dinâmica para te colocar como vítima desse consumismo. E é um consumismo, é um desejo que ele não é aplacado, porque ele nunca se satisfaz, né? Nós somos seres do desejo e não seres do pensar, embora gostaríamos de ser seres do pensar, nós somos seres do desejo. Então, pensando nisso e nos reconhecendo como seres do desejo, como nós deixamos de ser vítimas desse desejo, né? Talvez através de uma reflexão, de um demorar antes do consumo, de um pensar a que ponto a gente está sendo levado por esse consumo, por esse algoritmo, por essa indústria, esse marketing, que é todo feito, todo planejado para te envolver numa tentativa de te consumir também dentro do que ele oferece como objeto, como produto que vai aplacar sua falta, né? E que falta é essa? Que falta é essa que eu quero tanto aplacar com o meu consumo, né? Então, quando a gente pensa na motivação do sujeito, a gente tem que pensar na falta. A falta ela é necessária, porque a falta é o motor que nos movimenta na conquista da nossa melhora, né? Do nosso aprendizado, do nosso crescimento. A falta ela é necessária. Então, a gente busca sempre consumir, aplacar essa falta, preenchê-la, sendo que é algo que nunca vai ser preenchido, porque a gente precisa desse espaço interno vazio para nos motivar à conquista de um lugar melhor e de um crescimento sempre contínuo. Bom, gente, sou formada em publicidade, né? Então, tudo culpa dos meus colegas aí de trabalho. E aí, enquanto eu estava estudando aqui, eu vi algumas pessoas falando da diferença entre a publicidade no início, lá, né, quando começou, que era uma publicidade mais descritiva, né? Então, assim, olha, o carro é assim, te oferece isso, te oferece aquilo. Agora, muito pelo desejo. Então, eu acho que o consumo, hoje em dia, é muito mais orientado para quero ser feliz, por isso eu vou comprar isso, do que por eu preciso disso, né? Exato. Eu acho que tinha uma questão da época do capitalismo industrial, do liberalismo, onde o consumo era feito pela utilidade do bem, pela necessidade. Então, eu consumia porque era utilitário, né? Hoje, no neoliberalismo, não. Eu consumo pelo desejo. Né? Qual que é o meu desejo de ter aquele bem? Como eu posso alavancar a minha presença a partir do que eu ostento? Que é o que a Márcia estava falando também, de um dos modelos, né, Má? Mas vai muito além. A pessoa nem sabe que ela deseja, mas a propaganda... E isso, até um dos meus livros da série sobre finanças comportamentais se chama Fuja Já Desse Bicho Papão de Dinheiro. Ele quer te assustar, te pegar e levar o seu dinheiro.
E eu mostro todas as técnicas de venda. E as pessoas, as indústrias, o marketing, o comércio, eles fazem surgir no indivíduo um desejo que nem ele próprio sabe que tem, através de mensagens subliminares. E eu sempre tenho alguns exemplos. Quando você entra em uma loja de cama, mesa e banho, com aquele cheiro maravilhoso, aquela essência, ela vai mexer com os seus sentimentos, inclusive sexuais, e vai te levar a pensar em alguma coisa que você viveu, a um momento romântico, ao que você queria viver, e você não pode sair daquela loja sem aquilo. Sem aquele aconchego, né? Sem aquela sensação, sem aquela vontade de viver aquilo, até inconscientemente o que te remete. E aí você, então, leva uma colcha, um lençol, É o marketing olfativo. Exatamente. Assim são todos eles. E em economia comportamental, existe, claro, a economia convencional, que eu não trato. Sim. Os indivíduos são, para a convencional, racionais. E para a economia comportamental, que, na verdade, tem sua origem na psicologia, na sociologia, na filosofia, os indivíduos são irracionais. E é a partir daí que começa todo o estudo dessa irracionalidade que é levada para o consumismo. Como que as pessoas escolhem, então, as compras? Se é pela emoção, como que surge esse desejo das compras? Aí eu vou pegar o gancho da Márcia aqui, ela falou da irracionalidade, né? Ir para um lugar que o ser humano ele tem duas dimensões, né? Que é a dimensão consciente e a dimensão inconsciente. Então, por mais que a gente justifique as nossas escolhas, as nossas compras de forma consciente e racional, essas escolhas, na sua grande maioria, são irracionais, né? São irracionais. Porque o desejo, ele pertence ao id. E o id, ele é indestrutível no seu desejo. O desejo vai sempre permanecer e ele vai estar sempre pulsando. Tá. Então, a gente, na psicanálise de Freud, a gente tem uma parte que ele traz como o princípio do prazer, né? E qual que é o princípio do prazer que está lá morando no nosso id, que está lá morando no nosso inconsciente? Que é a satisfação do desejo. É a satisfação do desejo imediata e sempre ela nunca para, né? E existe o princípio do prazer, que é a nossa capacidade consciente de controlar, de adiar esse prazer e de refletir sobre ele. Agora, vivendo hoje nesse mundo neoliberalista que a gente vive, que a gente é atacado o tempo inteiro pelo marketing, pelo branding, pelo algoritmo, eu costumo dizer que o algoritmo é como se fosse... ele tem uma capacidade de captar o nosso desejo inconsciente, porque a gente vai deixando pistas, a gente vai deixando rastros naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pesquisa na internet, e o algoritmo está o tempo inteiro de olho nessas pistas e nesses rastros que a gente deixa e que muito pertence ao nosso inconsciente. Nossa, e para ele funciona como conteúdo, como um insumo para ele produzir aquele produto e nos mostrar e colocar na nossa frente como objeto de desejo imediato, né? Então, a gente está no momento que a gente vive e precisa cada vez mais nos colocar numa reflexão, né? Num trabalho analítico. Como é importante hoje a busca pelo autoconhecimento, pelo trabalho analítico, para a gente se reconhecer dentro dessa situação e não ser vítima desses padrões de um consumo o tempo inteiro, trazido pela Márcia como irracional e eu colocando aqui como sendo parte do id, do nosso inconsciente, e que nos sequestra o tempo inteiro, né? Para um consumo irrefreável. O grande problema é que nós não vivemos em um país em que se preza pela educação extrema, por o instruir. Nós vivemos num país capitalista ao extremo e com um marketing que não tem limite, redes sociais que não têm limite, internet que não tem limite. E o que acontece? Muito fácil para nós, que somos psicanalistas, conseguirmos enxergar isso, mas que difícil para as pessoas que não têm esse conhecimento, que ainda não têm um desenvolvimento
pessoal como deveriam e que esperamos um dia alcancem, refletir sobre isso. Porque tudo é movido pelo sentimento. Como a Rod disse, somos seres de desejo, somos seres emocionais. E tudo começa na infância e você tem um processo de vida. Então, como você veio desde o início da sua vida? Como foram suas relações amorosas? Como foram os seus processos mentais ao lado das pessoas com quem você conviveu, que cuidaram de você? E aí a pessoa chega numa fase adulta, muitas vezes, com um hiato emocional, com uma falta que a leva à necessidade de uma aprovação social. Tem muito a ver com a aprovação social, com status, né? E o consumo, ele vem da necessidade de uma aprovação social. Essa aprovação social, essa necessidade traz a coisa chamada ostentação. Essa pessoa precisa ostentar que ela tem, que ela é completa, que ela é poderosa, através dos bens. E como isso não vai suprir a origem, aquilo que a leva a sentir a necessidade de uma aprovação, isso nunca tem fim. Então, ela compra, ela demonstra, ela ostenta, ela exibe. E isso passa muito rápido. Ela nem pagou, ela precisa de mais e mais e mais. E isso gera uma insatisfação. E aí, ao final, na maioria das vezes, leva também a um endividamento absoluto e a pessoa fica pior ainda. Porque aí ela arrumou dois problemas. Um era esse vício que ela não conseguia e o ter jamais vai se sobrepor ao ser. E aí a outra é o material mesmo, é o objetivo. São as dívidas no banco, essa fome, essa voracidade do sistema financeiro que te mostra que a vida é agora. Vamos ser felizes agora. Não existe amanhã. Será? E aí? E os produtos, eles não têm estatura de completude, né? Nenhum produto tem estatura de completude. E é essa lógica do consumo e de... Você acabou de consumir, você já quer outro. Você já quer outro, né? E a Márcia estava falando aqui na questão da ostentação e me levou muito para as fases do desenvolvimento do Freud. E como essas fases do desenvolvimento estão relacionadas também, a gente consegue fazer uma relação com o consumo. Então, as fases do desenvolvimento de Freud, que são 3, né, a oral, a anal e a fálica, a gente pode pensar que na fase oral é a fase de introjeção, né, de voracidade, de colocar para dentro, de consumir, de ter cada vez mais. E como isso está também relacionado ao nosso consumo. Muito. Pensando na fase anal, que é a fase do controle, da gente conseguir controlar o que a gente quer, o que a gente não quer, controlar o dinheiro, né? Controlar o outro e controlar o mundo. A gente desenvolve a nossa capacidade de controle. Também está muito relacionada a você se tornar uma pessoa mais avarenta ou uma pessoa gastadeira, um consumidor aí incontrolado, né? E agora, falando muito do que a Márcia trouxe como ostentação, me levou para a fase fálica. E a fase fálica, ali levando para o falo, não como falo da representação do órgão genital masculino, né? Como objeto de desejo, né? Sim, e como objeto de falta, como símbolo emblemático da falta, o falo, né? Então, quando olha para si, se vê que não é tão fálico como se desejaria, que o outro é mais fálico que ele. Então, eu preciso de um objeto mais fálico do que eu tenho. E aí continua esse consumo que nunca se resolve, que nunca se preenche. Então, exige essa análise do sujeito de entender aonde está essa falta, que você precisa estabelecer uma voracidade do consumo para essa completude que não chega, porque o produto, como eu disse, ele não tem status de completude, né? E também desse controle que não se tem da fase anal, como se desenvolveu esse controle ou não se desenvolveu, né? E dessa fase fálica de querer ostentar e de querer comparar. Porque hora que eu olho para o objeto fálico do outro, eu vejo que é mais fálico que o meu, eu comparo, então eu preciso adquirir um outro que seja mais fálico. Tá. E uma coisa interessante, a criança em si,
lembramos quando éramos crianças que o Natal demorava a chegar, um ano era uma vida. A criança tem a voracidade por tudo, ela quer todos os brinquedos, ela não sabe se conter. É normal, ela não entende, isso cabe aos pais. E na fase adulta, nós aprendemos a nos controlarmos, a ponderarmos, a pensarmos, a ativarmos o aparelho psíquico para pensar. O princípio da realidade, né? Sim. Que a Rod falou do princípio do prazer. O princípio da realidade. A criança vive no princípio do prazer, eu quero, e o princípio da realidade, ele impõe o pensar, o adiar. Eu preciso pagar as minhas contas, então eu não posso comprar tal coisa. Tem pessoas que compram essa coisa porque precisam cobrir os seus déficits emocionais com a compra e depois não pagam as suas contas. Então, é um processo falho, porque traz consequências. E também crianças que aprenderam, que foram alimentadas na sua voracidade, com pais que dão tudo, que não dizem não, elas podem se tornar um adulto também que precisa de tudo. Além de não dar valor, porque tudo foi muito fácil e tudo muito rápido, o sentimento de felicidade e normalidade, e aí vem outro e outro e outro, na fase adulta também, o que a leva a ter que consumir para sentir emoção. Eu sinto emoção ao adquirir, só que ela passa muito rápido, cada vez eu preciso mais. Assim como a pessoa que tem um vício em álcool que cada vez aumenta, no tabaco. É a compulsão assim, sobre qualquer coisa. A compulsão. Aliás, a compulsão em compras, ela é idêntica à compulsão alimentar. Você não consegue dormir pensando que na geladeira tem um doce. Você não vive sem aquele doce, você precisa comer o doce. Sabe o que eu lembrei? Você está falando? Eu lembrei dos unboxing. Sabe? Desse movimento que tem. E é muito do infantil. Da criança, tem a festa de aniversário, terminou a festa, começa a abrir todos os presentes. Isso. Aí abre e joga, já pega outro, abre e joga, já pega outro. Porque é aquela coisa da curiosidade de ver, e é uma satisfação tão imediata, tão rápida, né? E isso está muito hoje nas redes sociais também com o unboxing. O unboxing, os recebidos, né? Os recebidos, olha, a satisfação, né? E se as pessoas, se a gente tivesse a capacidade de fazer com que todos entendessem que o menos ele é mais, que o menos muitas vezes ele é mais completo. E aí algumas pessoas dizem, mas isso para quem teve uma vida comum e para quem nunca teve nada, não é justificado querer tudo? Não, não é justificado. É justificado querer o que basta para fazer felicidade. E aí, as pessoas, às vezes crianças, adolescentes e pessoas adultas, têm tantas coisas que não conseguem sentir o real prazer de ter um objeto que você sempre desejou. E aí, em nenhum dos meus livros, eu conto uma história, que é a história do sapato nude. Depois, se eu tiver a oportunidade, eu conto a história aqui. Ela elucida exatamente isso. Se quiser contar. Eu conto. Conta. Uma mulher queria muito um sapato nude. E ela pensou e ela passou em uma loja e viu um sapato nude e adorou o sapato. E chegou em casa e pensou que aquele sapato nude combinaria com as suas roupas, todas as suas roupas. Roxa, verde, vermelha, amarela, baixo contraste, alto contraste, preto, branco. E decidiu, fez as contas, calculou, amanhã eu vou comprar esse sapato nude, que não era tão barato. E no outro dia, na hora do almoço, ela chamou uma amiga para ir à loja comprar o sapato nude junto com ela. Almoçaram e foram. E ela comprou o sapato nude e a amiga, não sei se porque uma comprava um sapato nude, resolveu pegar um sapato preto. Só que essa não precisava do sapato preto e só comprou por impulso. E aí, quando ela saiu da loja, uma saiu extremamente feliz e realizada com a sua compra pensada, ponderada, desejada, calculada. E a outra já saiu arrependida,
acorrentada pensando, mas eu tenho 3, 4 sapatos pretos, por que eu comprei mais um? Eu não preciso, eu nem podia fazer essa compra e fiz. Então, essa é a diferença da aquisição de alguma coisa que você realmente quer, que vai te fazer, que te faz sentido, que te representa, que você desejou realmente, e comprar sem pensar. É muito princípio da realidade, né? Total exemplo isso. Total. E aí eu estou pensando, né? Por quanto tempo a gente aguenta o vazio? Por quanto tempo a gente aguenta a falta? E a que custo de sofrimento, né? E, em contrapartida, por quanto tempo a gente consegue fruir de um produto que a gente compra, né? E a que custo? E a que preço, né? Do endividamento e do confronto com a insatisfação. Tá. Porque quando você vai adquirir um bem com essa intenção inconsciente de suprir um vazio, você vai com uma expectativa de alimentar esse vazio. E qual é a frustração quando você percebe que aquilo não alimenta e que você tem que partir para outro, e para outro, e para outro, né? E nessa dependência. Então, eu acho que é uma pergunta importante da gente se fazer. Por quanto tempo a gente suporta esse vazio? A que custo? E qual que é o preço também de você consumir de uma forma inconsciente e não ter a satisfação que você busca, né? E qual é esse vazio também, né? Mas aí qual é esse vazio? E aí, só pensando no leite, que me veio aqui agora, trazendo um pouquinho da Melanie Klein, né? Que quando o bebê ele consome o leite ele não é só nutritivo. O leite, ele é uma transferência de afeto, né? Ele vem emoção, ele vem afeto, ele vem cuidado, ele vem amor, e não é só nutritivo. Então, o que está por trás daquele objeto, daquele produto que você quer adquirir, além da sua materialidade, né? O que você está esperando de afeto, que você não tem, né? Você necessita do conhecimento do que você é, de onde você está. Então, mas aí eu fico pensando no seguinte, quando a gente fala de consumismo, compulsão, a gente geralmente pensa em sapato nude, pensa em eletrônico, pensa em roupa. Livros. Então, não é... Mas livro é conhecimento, só que tem um monte de gente que compra livro a rodo. É conhecimento se você comprar um livro e ler. Não é para conhecimento se você fizer questão de ter um quarto cheio de livros, justamente porque você quer ser uma pessoa intelectualizada, ou nem sabe por que tem tanto livro. Você quer agarrar o mundo através dos livros. Você quer se completar através dos livros. O livro é para ser lido e não para ser comprado. Tem pessoas que falam, eu tenho 20 livros para ler. Eu tenho. E o livro também entra, agora pensando, né, a voracidade pelo conhecimento, né, que também pode ser um objeto para aplacar uma falta. Total. E qual que é a sua falta? O que te falta? O que você olha no outro que te inveja, né? Que te causa uma inveja e que você pensa, eu preciso, né, consumir conhecimento, eu preciso ler, comprar um monte de livro para me preencher, para ser tão bom quanto ele, né? Intelectualmente. Também essa voracidade pelo intelectual, pelo conhecimento, precisa ser olhado com cautela. Porque não necessariamente é porque a pessoa só quer ser melhor e adquirir mais conhecimento, também pode ser preenchimento de uma falta. Isso em economia comportamental ou neurociência do consumidor, mais especificamente, tem um nome, é ostentação intelectual. Olha, eu fiquei pensando numa outra coisa, que também tem a compulsão pelas experiências, né? Não só por objetos materiais, que aí entra o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que... La paura di perdere qualcosa. Sim, exatamente. Mudamos de idioma. Andiamo a parlare in italiano? Sim, possiamo. E é isso, assim, antes da pandemia tinha muito isso, sabe? Eu querer ir a todos os lugares, ir a todas as peças de teatro e assistir a todos os filmes. Não tem mais, né? Você acredita que eu me reduzi muito? Gente, eu não parava em casa. Porque eu tinha isso, assim, sabe? De querer estar em todos os lugares e não perder nada. Exato. Antenada em tudo. E tem a ver,
trabalha com compulsão, né? Não tem? Tudo, gente. Compulsão alimentar, compulsão em sexo, tudo que é extremo, né? Que é exagerado, é uma compulsão que tem o que ser caminho do vista. meio, ele é o saudável, né? O equilíbrio, tudo que... Total. Nossa, é o objetivo de todo mundo, né? Ter o equilíbrio. Eu sempre falo isso. Inclusive, tem uma tatuagem que representa isso, o equilíbrio. Muito. E como pensar nessa nossa relação com o consumo e olhar para esse consumo exagerado como sintoma? Porque é um sintoma de algo. Então, o que está por trás? O que nos faz levar para esse consumo? E eu que especificamente falo sobre esse assunto, as pessoas não gostam. É muito difícil falar sobre consumismo, sobre fator financeiro, sobre o financeiro comportamental. As pessoas fogem. Dói muito encarar tanto a possibilidade de você abandonar essa sua forma de vida, de ter um monte de coisas, como encarar também suas planilhas financeiras mensais para uma vida equilibrada. É o amor pelo sintoma, né? A gente tem um amor pelo sintoma. Se desapegar do sintoma é muito difícil. Exige um esforço muito grande, porque você se perde dentro de si. O sintoma se torna você. Então, como que você abandona a si próprio quando você já é o sintoma? Mas eu concordo, por exemplo, no caso de uma pessoa ostentadora. Ela é o sintoma. Então, ela se apresenta à sociedade tendo, comprando, podendo, se autoafirmando. É o sintoma. Mas, no fator, agora falando puramente financeiro, do pagamento de contas mesmo, a pessoa não... Ela quer fugir da ansiedade que isso causa. Então, ela não é o sintoma. Eu acredito que ela queira fugir dessa ansiedade, porque é entediante. Que aí tem a ver com a pulsão de morte, né? Como pode ser leve e divertido, né? Tratar de planilhas financeiras. Tem a ver com a pulsão de morte, isso de se livrar da ansiedade e retornar ao inorgânico, não tem? Claro. A ansiedade, ela vai querer fugir daquela ansiedade. Na verdade, é o seguinte, ela vai querer fugir daquela ansiedade, porque é entediante. A ansiedade de encarar as contas, o tédio que aquilo traz, aliado a um sentimento de escassez do término, é pulsão de morte, é o esvair-se. Toda aquela sensação, aquela emoção, né, da vida é agora, ou do eu posso viver, eu sou poderosa, ou poderoso, eu posso ser cada vez mais, então eu posso consumir livros, eu posso crescer, eu posso desbravar o mundo. Mas a realidade se impõe, né? A realidade se impõe. Na verdade, tem uma frase muito interessante que as pessoas são muito sonhadoras com tudo e a realidade não está nem aí para os seus sonhos. Aprendemos isso. Que não temos controle. Não temos. E eu acho também interessante pensar que tem um movimento de ressaca disso. Tem um movimento que está com ranço, com cansaço já desse tamanho consumismo, né? Que é o movimento do minimalismo. Sim. Né? De você ter aquilo que você precisa e necessita. E dentro desse movimento de minimalismo tem as suas nuances. Pensando que tem aquela pessoa que é minimalista, que realmente tem um guarda-roupa cápsula, né? Que realmente vive no extremo do minimalismo. E tem aqueles que tentam encontrar um equilíbrio, né? De viver um pouco uma vida mais minimalista, que te tira dessa posição de refém de tantos objetos, né? Daquele consumo absurdo de ser acumulador. A gente tem programa de televisão, né, que fala dos consumistas abusivos aí, e acumuladores também. E essa nova economia da organização do excesso, né? Que se tornou uma nova economia. Então, a gente tem hoje o personal organizer, né? A gente tem a Marie Kondo, que te ensina a organizar suas coisas, porque você tem tanto excesso que você precisa ter alguém que te coloque um método de organização de tantas coisas, né? Rolou uma polêmica esses dias da Marie Kondo, não rolou? Vocês viram? Não sei. Qual é? Conta aí. Então, não lembro. Acho que foi alguma coisa de que ela falou que não consegue
É, uma coisa assim. Sim, eu vi que ela também que ela também tem um excesso, ela também compra em excesso, ela também tem muito ela não consegue manter a casa organizada. Então, eu não preciso de uma organizadora. Se eu tenho uma coisa que eu não preciso, também não gosto do minimalismo extremo, mas eu sou uma pessoa minimalista. Não tenho um guarda-roupa cápsula, porque gosto das minhas coisas, mas eu gosto das minhas coisas, mas eu comprei as minhas coisas porque elas me representam. Eu escolho as cores. Eu não abro meu guarda-roupa e digo não tenho o que vestir, mesmo tendo um certo número de coisas, mas eu sou uma pessoa minimalista. Na minha casa, eu não tenho um monte de objetos. A minha casa tem objetos necessários. Eu não gosto de um monte de coisas. Eu sou minimalista na forma de viver. Eu gosto de ficar na minha casa. Eu gosto de cozinhar tomando um vinho, de jantar com a minha família. Faço um prato legal, como se fosse um restaurante. Não sinto nem falta do burburinho da vida. Não tenho rodinhas no pé. Isso é uma vida minimalista. O minimalismo, como disse a Rod, tem muitas nuances. Tem muitas nuances, né? Mas eu acho que é um movimento interessante da gente começar a olhar como uma possibilidade. E eu vejo que as pessoas que vão para esse lugar são pessoas que estão saindo dessa posição de refém das indústrias, da compra excessiva. A minha filha tem 13 anos, fará 14 agora em dezembro, e uma fase que um monte de coisas, body splash, que é um monte de splash, que era um monte de coisa, um monte de maquiagem, ainda não sabe realmente aquilo que a representa e quer. E gosta das coisas, e eu sempre explicando que é importante ter uma coisa boa, mas que não é necessário comprar um monte de coisas. E esses dias ela disse: mamãe, vi no TikTok uma menina, uma influenciadora, dizendo o seguinte, que agora ela se contenta com o que ela tem e é um novo movimento. Olha que lindo. Eu falei, que ótimo, filha. Maravilhoso. Ela falou, olha, eu me contento com todas as maquiagens que eu tenho. Eu falei, que bom, porque você tem as suas coisas. Então, comprar o que precisa, pensando se precisa, se realmente gostou. Olhando o que tem no guarda-roupa antes de sair para comprar. Pessoas como eu que compro o que gosto, o que me representa, e não compro porque o outro está comprando. Já cansei de sair com amigas que compram e aí a outra compra. Eu não gosto, eu não quero, eu não compro. E se eu quiser comprar uma coisa mais cara, eu compro. E se eu for a uma viagem e quiser algo caro, se eu posso pagar, eu compro. Porque isso sou eu. Mas eu não vou comprar porque você quer me vender. E eu tenho alguns problemas. E as pessoas que são comerciantes, que vivem do comércio, que tentam te vender, e muitas vezes, até em um jogo psicológico, que se você não tiver preparo, você cai. É muito difícil. Total. Gente, estamos chegando no final desse primeiro bloco de conversa. E a gente vai agora para outro bloco, que é o Me Explica, que vocês vão explicar algum conceito psicanalítico que pode ter ou não a ver com o tema que a gente está falando. Vocês vão explicar sobre o quê? O que vocês vão trazer aí para a gente? Eu vou falar sobre o complexo de castração, que é algo muito interessante e para as pessoas saberem. A castração, em psicanálise, não tem acepção comum, que é a mutilação dos órgãos do homem, os órgãos genitais do homem. O complexo de castração, ele é um processo absolutamente normal que ocorre na vida da criança por volta dos 5 anos, às vezes dos 3 aos 5 anos. E o complexo de castração, ele se desenvolve diferentemente nos meninos e nas meninas. Nos meninos, existem 4 tempos, segundo Freud. No primeiro momento, ou na primeira premissa, não existe diferenças entre homens e mulheres, ou meninos e meninas. Todo mundo tem um pênis como ele. Mas ele percebe, depois, num segundo tempo, num segundo momento, que a menina não tem um pênis, mas ele não enxerga como tendo vagina. Ele simplesmente enxerga como tendo um pênis pequeno.
No terceiro momento, ele já começa a entender que mulheres são diferentes de homens e que não tem pênis. Na menina, e o quarto momento é a resolução de tudo isso. Na menina, no primeiro momento também não há diferença, e no segundo momento ela percebe o pênis no menino e um pênis pequenino nela, que é o clitóris, que um dia vai crescer. Como o menino acha que também um dia crescerá o pênis na menina. Então, o clitóris é um pênis pequeno. Passou para o terceiro momento, a menina sabe que não terá um pênis, sente-se castrada e também ela se assemelha à sua mãe que não tem pênis. Por isso que a menina volta-se ao pai, porque como se houvesse em palavras simples, como se houvesse um acalento voltando-se ao pai. O segundo tempo do menino que eu pulei se dá o mais exacerbado complexo de castração, porque quando ele começa a manipular os seus órgãos genitais, na masturbação infantil, os pais, principalmente aqueles com menos conhecimento, podem assustá-lo, dando broncas, dizendo: você vai perder o seu objetinho, o seu pipi. E isso vem um medo absurdo. E esse é um complexo de castração. A menina, ela aceita, num determinado momento da sua infância, que ela não tem pênis. Uhum. E ela precisa aceitar. Esse é o complexo de castração. Ou seja, a existência ou não do pênis. E o medo ou não de perder o pênis. Esse objeto tão importante para o homem. Que aí seria tema para um outro episódio. Subjetivamente, o complexo de castração tem a ver com a falta, né? Uhum. Então, é a fase em que a criança vai passar por algum trauma e aquela falta vai permear toda a vida dela. E aí, durante a clínica psicanalítica, ela vai retornar e vai descobrir qual foi essa falta do complexo de castração. Então, é isso, né? De ter ou não ter pênis, né? Ou de perder o pênis que tem, né? E pênis, na verdade, o pênis é o simbolismo, é o material, né? Essa castração, ela toma várias nuances comportamentais, sentimentais, inconscientes até. Uhum. Ótimo. Somos todos castrados. Somos. E você, Rô, conta pra gente sobre voracidade. Sobre voracidade. O que é a voracidade? A voracidade é a fome que dá origem a mais fome. É uma fome que nunca é aplacada. É um vazio. Então, o sujeito ele quer consumir vorazmente qualquer objeto, qualquer coisa, para aplacar aquele vazio. Ele quer botar para dentro. Uhum. E aí, quando ele introjeta, porque a introjeção, ele introjeta de uma forma destrutiva. Ele arrebenta os objetos que ele coloca para dentro. Uhum. E ao arrebentar esses objetos, isso gera um sentimento persecutório, um medo de retaliação desses objetos que foram introduzidos de uma forma tão violenta. Então, esse objeto vai se voltar a mim. E aí, a partir disso, esse sujeito se torna angustiado, com uma ansiedade persecutória, com um medo de retaliação desses objetos que ele botou para dentro de uma forma tão voraz e destrutiva. Isso tem a ver com uma teoria da Melanie Klein, né? A gente falou muito de Freud aqui, daí agora a gente introduziu para Melanie Klein, exatamente. Melanie Klein essa voracidade, dessa maneira que eu estou trazendo, é da teoria da Melanie Klein, da introjeção dos objetos de uma forma destrutiva e que gera no sujeito essa ansiedade persecutória, com medo da retaliação desse objeto que está interno. Então, são objetos maus que estão internalizados e que podem se voltar a ele numa retaliação. Então, esse sujeito continua consumindo, continua introjetando, na esperança de introjetar objetos bons que vá compensar toda essa introjeção de objetos maus que se tornaram persecutórios e que estão dentro dele. Então, esse movimento nunca para. Por isso que eu falei que é a fome que gera mais fome. Uhum. E vai muito ao encontro do que a gente falou aqui do consumo, dessa voracidade de botar para dentro, de consumir, de preencher com objetos supostamente bons que possam compensar os objetos maus que estão dentro do sujeito.
Nossa, super bem explicado. Melanie Klein, gente, muito louca, mas muito legal. Maravilhosa, perfeita. Todos são muito loucos. É porque a gente está mais acostumado com os conceitos do Freud. Acho que por isso que a gente não acha tão absurdo. Mas é tudo bem, ó. Viagem. E a gente ama isso. E agora a gente vai para o quadro Você Viu Isso? Que eu vou trazer aqui alguma notícia ou alguma dica referente ao ambiente da psicanálise para ampliar aí o continente, que a gente já vai explicar sobre isso. Eu trouxe aqui uma dica de um documentário que se chama Um Grito Parado no Ar. Está disponível no YouTube. E é um documentário, um curta documental, sobre a psicanalista Neuza Santos Souza, que é uma psicanalista negra que, assim, eu acho que ela é de 47, mas ela já faleceu. E ela escreveu o livro Tornar-se Negro. E ela falava sobre a saúde mental da população negra. Nossa. É muito, muito, muito legal. Porque é diferente, né, do que... Sim. Porque a psicanálise que a gente estuda é de europeu, branco. Uhum. É bem importante a gente ter essa outra visão. E aí, no documentário, tem até algumas partes de outras entrevistas que ela deu. E ela deu uma entrevista para o Lázaro Ramos, para o Canal Brasil. Então, é bem interessante, né, ver que ela era conhecida, mas acabou não chegando para a gente, né? Então, eu deixo aqui essa dica e eu trouxe aqui uma frase dela que eu gostei bastante. Que ela fala: afastado de seus valores originais, representados fundamentalmente por sua herança religiosa, o negro tomou o branco como modelo de identificação, como única possibilidade de tornar-se gente. Ai, me arrepiei. Nossa, que forte. Que forte. E assistindo ao documentário, nossa, é super forte também. Thaís, vou assistir certamente. Um grito parado no ar. O grito parado no ar. Eu vou deixar o link aqui embaixo aí para todo mundo assistir. Nossa, deve ser emocionante. Fiquei aqui tocada já. É maravilhoso. Então é isso, gente. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. Obrigada a Vamos deixar todos. nossas redes sociais. Falem vocês primeiro. Bom, a minha é Rodiziembique. É muito fácil de achar, porque é um nome muito difícil, e muito difícil de procurar, porque é um nome muito difícil de escrever. Mas é Rodiziembique em qualquer rede social. Minha rede social é o Instagram, Márcia Brito Mulheres. Falo sobre autonomia psicológica e financeira das mulheres, mas todos são bem-vindos, estão cheios de homens lá. Sim, todos os gêneros. Minhas redes são Thaís Polimene, em todas as redes, TikTok, Instagram, LinkedIn, e thaispolimene.com.br. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada, gente.